Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Muito obrigado a todos que têm se inscrito no nosso canal. Fale conosco, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque todas as vezes que cair um vídeo novo, o YouTube irá te notificar. Amém? Muito obrigado àqueles que participaram ontem na live e aqueles que ainda estarão por assistir a live de agradecimento. Repito mais uma vez que tudo isso, primeiramente, é graças ao nosso Deus. É tudo para a honra e a glória do nome dele e também por causa de vocês. Então eu sou grato porque os resultados que estão sendo colhidos ou reconhecidos pela plataforma do YouTube é por intermédio também de vocês. Então, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, eu tô com a minha garganta com garganta inflamada, mas Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, a Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 1, diz bem assim, ó: recebeis aos que estão enfermos na fé, não com contendas e não com questionamentos. O que significa isso, pastor? Bom, existem várias maneiras de você fazer a interpretação. E eu estou fazendo a minha. E eu tenho certeza absoluta que, de alguma maneira, alguns de vocês já passaram por uma situação parecida ou algum dia na fé de vocês irão passar. Na vida de vocês também irão passar. Pai querido, em nome de Jesus. Sara. Então, quando o escritor está falando ali a carta aos Romanos, né? Ele está falando assim, olha, recebeis os enfermos na fé, não com contendas. Está falando sobre aquelas pessoas que por algum motivo, alguma razão, alguma circunstância levou ele ou ela a cair na fé. Exatamente. Pessoas que, pelo desânimo, pela falta de um amparo espiritual do seu líder, seja ele pastor, apóstolo, bispo, padre, seja lá o que for, independente. Então, essas pessoas, elas acabam muitas das vezes rompendo, né, de uma certa maneira, caindo em tentação e coisas erradas começam a acontecer. Sem dizer também que a anemia espiritual. Pastor, anemia espiritual? O que é isso? Uma pessoa, quando ela não é amparada, quando ela não é atendida pelo seu líder, pelo seu pastor, quando ela não é cuidada, quando ela não é tratada, literalmente falando, pelo seu líder, pelo seu pastor, então começam a acarretar algumas situações na vida dessas pessoas, na vida da tua ovelha, do teu rebanho. É muito comum a gente ver nos dias atuais pessoas que falam assim,
principalmente os que não entendem exatamente o propósito de servir a Deus. Não entendem realmente o sentido e o propósito de verdadeiramente servir a Deus. Por exemplo, acontece um fato e uma determinada pessoa, ela cai na fé. E por algum motivo ou alguma razão, ela cai em ato de adultério ou afasta-se da igreja, vai para o mundo e coisa e tal. É muito comum, bom dia, é muito comum nós vemos os demais arrebanhos, né, os demais, principalmente a liderança, criticar, zombar, ainda ao invés de ajudar a denegrir ainda mais aquela ovelha. Isso é horrível, entendeu? Porque um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder, uma pessoa que realmente ama servir a Deus, ele jamais faria isso. Irmão, irmã, o que está acontecendo? Ontem você não foi no culto, já faz 2 dias que você não vai no culto, já faz 3 dias que você não vai no culto, tem acontecido alguma coisa, estou sentindo a sua falta, vamos orar, quer conversar, mas não. Nós vivemos numa época que tanto faz como tanto fez, é mais ou menos isso. Então nem procura muitas das vezes a saber o que está acontecendo com a sua ovelha, como diz a palavra da Escritura, com o seu membro. Eu me lembro muito bem, o meu primeiro pastor, o meu primeiro pastor, há praticamente 30 anos atrás. Se você não fosse, por um acaso você faltasse o culto, ele terminava o culto, pegava o carro dele, juntamente com a sua esposa, logicamente, e ia até a casa daquela pessoa que faltou. Chegava lá, conversava. Ô irmão, ô irmã, aconteceu alguma coisa? Tudo bem? Vamos orar? O que está acontecendo? Aí as pessoas naquela época sentiam-se realmente pastoreada por aquele pastor Arnildo Manfrim, né? Numa determinada igreja, como eu sempre falo, eu não gosto de falar de igreja, não gosto de falar de denominação, porque o problema não são as igrejas, o problema não são as religiões, o problema é as lideranças, entendeu? Então eu não costumo, eu falo o nome do líder porque para mim ele serviu como referência. Pastor Arnildo Manfrim. E no Paraná, na época era numa cidadezinha chamada Pérola do Oeste, uma cidadezinha muito pequena, e tive a honra de ser pastoreado por ele num período acho que de 3 anos, se não me falha a memória, e foi muito bom. Eu aprendi muito com aquele pastor, e uma das coisas que eu sempre observei e sempre cuidei foi esse cuidado. Faltava, por algum motivo, por alguma razão, ele pegava o seu carro e ia até a casa do seu arrebanhado para ver o que estava acontecendo. Então, que nós sejamos também exemplos, que nós sejamos realmente preocupados, principalmente nós, liderança. Eu não sei quantos pastores, bispos, apóstolos, padres que acompanham o meu canal, mas
Eu sei que tem muitas pessoas, muitos me criticam, meu modo de ministrar, meu modo de falar. Mas lembrando, fale conosco, Senhor. Como diz as Sagradas Escrituras, ouvir de tudo, retém o que é bom. Então, que nós possamos entender que quando uma ovelha está enferma, está doente, nós não devemos criticar. Muito pelo contrário, nós devemos buscá-la, abraçá-la, tratá-la e cuidar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então? Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus sabe todas as coisas e Ele conhece o teu coração. Amém? Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero nesta manhã, neste dia, agradecer a Ti, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e tudo quanto ainda há de fazer. Pai, em nome do teu Filho Jesus, visita a este ou a esta, trata ele, trata ela, Pai querido, de uma maneira sobrenatural. Pai querido, ensina-nos, ó Senhor, a abraçarmos realmente e verdadeiramente, ó Senhor, os enfermos na fé, assim como diz e nos ensina as suas sagradas escrituras, para a honra e a glória do teu santo nome. Arranca de nós, ó Pai querido, a individualidade, em nome do Senhor Jesus. Arranca, ó Senhor, de cada um de nós a soberba, Pai querido, e a arrogância espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Aumenta o amor no teu povo, principalmente na tua liderança. O amor pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye. Lembre-se, Jesus te ama e eu também.